Se você ouvisse falar da seguinte notícia: na Venezuela, gabinete e casa do líder da oposição são invadidos pela Polícia Federal por conta de uma operação que está buscando dados sobre a atuação subversiva dessa liderança. Tal operação foi tocada por um inquérito ligado ao grupo que administra, com uma interpretação muito exótica sobre democracia, aquele país no momento. O que você diria? Pois é, se nós transplantarmos essa história para o Brasil, o líder da oposição, Carlos Jordi, teve sua casa e seu gabinete alvo de uma operação da Polícia Federal para pegar o vínculo dele com o dia 8, tá? Eu vou comentar isso aqui, e é importante comentar isso exatamente no momento em que o Barroso está representando o Brasil em Davos. Tem coisas muito estranhas acontecendo e nós vamos falar sobre elas. Roda a vinheta. Galera, lembrando aqui, presta atenção, entre no clube, e eu estou colocando de forma bem clara, se você for fazer a renovação do clube, entre que você vai receber a revista Valete. Literalmente, minha mão vai receber uma Valete, ela aparece aqui na tela, plum, que minha mão voa, minha mão ela tem aquele poder do, tem um magnetismo com Valete. Então, entra, clica no link, vem pro Clube MBL, e esse outro link que eu tô botando aqui é pra que se você tem problema com o cartão, tô com problema no cartão, nós damos um jeito. Vem pro clube e faça sua renovação também, se você já deu um ano. Bora! Pois bem, vamos começar aqui com o depoimento do Carlos Jordi sobre a operação que rolou na casa dele. Eu, em momento algum, eu fiz incitações. A única coisa que eles tinham contra mim era uma postagem em que eu repliquei o ex-ministro Marco Aurélio Mello, falando a respeito do 8 de janeiro, que haviam culpado daquilo que eram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nada, nunca incentivei, nunca financiei, muito menos financiei. Não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira! Mentira! Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. Autos ilegais, processos ilegais, inquéritos ilegais, que já duram mais de 5 anos, que tem vício na origem, já que os ministros não poderiam instaurar esses inquéritos, porque o mesmo ministro que é vítima, ele é o julgador, ele é o relator, ele é o acusador, e nós não temos o direito ao devido processo legal. Veja, a operação foi justificada por conta de conversas que o Carlos Jordi vinha travando no ano de 2022 com algumas pessoas que estavam presentes ali no acampamento. Numa das conversas, um sujeito chamou ele, meu líder, meu chefe, nesses termos, o que, de acordo com a investigação, dá o tom de uma relação talvez hierárquica do Carlos Jordi estando numa posição na quadrilha golpista como alguém importante. E eu vou dar aqui meus 2 dedos aqui de prosa aqui com vocês. Vocês sabem muito bem que o MBL, e eu especificamente, já trata desse tema do golpismo do Bolsonaro há anos. A gente viu isso crescendo há anos, tem vídeos nossos sobre isso, tem até um corte meu no Vilela, que sei lá, tá aqui no ar, basta vocês clicarem, em que eu trato da timeline golpista. Vem desde o discurso do Olavo. A gente sabe muito bem quem incensou, quem divulgou, quem eram as alas, quem era o grupo que pretendia dar um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder ali. E que não foi levado a cabo o golpe. Uma coisa que eu posso garantir é que o Carlos Jordi claramente não estava nessa hierarquia. E que o Carlos Jordi não necessariamente tocou isso. Obviamente que sempre houve uma relação de proximidade de deputados e influenciadores do bolsonarismo com pessoas que saíam às ruas. Essas pessoas também eram militantes de campanha, essas pessoas queriam ter contato com os deputados. Diferente disso, porém, é você embalar toda essa história no mesmo pacote e dizer, viu, salvei a democracia. Ainda mais, dada a gravidade de tocar uma operação que tem esse caráter invasivo, porque é uma operação que vai no gabinete do líder da oposição, na Câmara dos Deputados, fazer a busca e apreensão. Eu coloco isso porque se você tem que ter cuidado nessa relação entre poderes, você tem que ter muito mais cuidado quando estamos falando de um líder de oposição. Porque o tom persecutório que passa ao orquestrar uma operação que soa política, esse tom persecutório começa a ficar muito óbvio. Eu vi ali a peça. Não me parece ser justificável a busca e apreensão nele. E não é que eu não ache, como eu disse, eu tinha certeza e tenho certeza que houve uma trama golpista rolando ali. A questão é que eles não estão conseguindo encontrar, vamos dizer, elementos probatórios suficientes para pegarem
vamos dizer, as figuras que precisam ser pegas. E aí eles começam a achar qualquer coisa e para demonstrar que eles estão lutando pela democracia, eles vão cometendo esses atos. Isso não me parece ser muito inteligente nem na defesa da própria democracia. Porque o que soa é que o arranjo que nos governa hoje, que é um arranjo que envolve o judiciário e envolve o poder executivo, ele tá louco para exercer poder, louco para demonstrar poder, e com isso ele começa a mostrar as próprias fragilidades. Eu não acho que o Carlos Jordi tenha relação com isso, e mais, eu não acho que o Carlos Jordi sequer está na hierarquia das pessoas que orquestraram muito mais do que o dia 8 uma tentativa de golpe que já vinha rolando meses e anos antes. O Carlos Jordi era mais um deputado do bolsonarismo. Mais uma figura que rodava ao redor do Bolsonaro, que ecoava certo discurso dele, mas que nunca apareceu naquelas reuniões como a que houve com o Marcos Duval, nos encontros que foram relatados pelo ajudante de ordens do Bolsonaro. Nada disso dá o tom de um cara que merecia isso. E eu volto a repetir, sendo líder da oposição. Isso passa um sinal do tipo, tá dominado, tá tudo dominado. Tipo, vamos fazer e dane-se, vamos acontecer e é isso aí. E eu acho que a própria legitimidade em fazer isso por parte dos agentes políticos e do judiciário, ela diminui. A própria imprensa ficou constrangida com o que aconteceu. Tudo isso soa atabalhoado. E tinham coisas tão óbvias dentre aqueles que incensaram não só a tomada dos espaços lá em Brasília, mas também a ida aos quartéis e a tentativa de golpe do Bolsonaro, e nada foi feito com relação a eles. Tô falando dos formadores de opinião, dos youtubers, tô falando de alguns políticos, de gente que participou diretamente disso aí. Esses aí estão meio que quietos. Aí soa, tá, e espero que não seja isso, que no fundo não é sobre pegar esses caras que estavam tocando isso mesmo, mas sobre domesticar a oposição, sobre deixar a oposição permanentemente com medo para que o governo, enfim, não tenha trabalho. E eu tô reparando isso. O PT, hoje, o grupo político deles, estão com uma máquina grande. A gente tá recebendo ataques hoje da máquina deles diretamente. É contra a Amanda, é contra mim, é contra o Kim, direto, todo santo dia. A máquina deles voltou a ser uma máquina robusta porque tem dinheiro irrigando. Dinheiro público, para ser mais claro. Foi denunciado também aquela operação, aquele esquema envolvendo a mais de dinheiro para influenciadores, isso envolvendo dinheiro privado, as empresas, né? Vamos ser liberais, capitalismo aqui, ó. Né? Então, eles estão animados, eles estão autoritários, eles estão fazendo o que eles querem. E não dá esse cheiro que tá no ar, esse cheiro tá óbvio. E a gente percebe, não só a volúpia, mas, vamos dizer, que eles não querem esconder mais nada, quando a gente vê o Barroso em Davos falando de segurança pública. Dá uma olhada no Barroso em Davos. O Brasil corre risco de perder a soberania da Amazônia não para outros países, mas para o crime organizado. Existe a criminalidade ambiental, de extração ilegal de madeira, de mineração ilegal, de grilagem de terras, de queimadas, mas já agora também passou a ser rota do tráfico, de modo que o Brasil precisa se conscientizar de que nós temos que ter uma política de segurança pública mais abrangente, e acho que nós precisamos equacionar com ousadia, criatividade, a questão das drogas. Entenda um negócio, ele é um ministro supremo. Que diabos o ministro supremo tá representando o Brasil no lugar do Lula em Davos? O Lula é a merda do presidente do Brasil. O Barroso, ele é parte de um outro poder que não deve emitir opiniões de ordem política. Veja, ele se define ali como um progressista. Nós, progressistas, temos que tratar de questões na América Latina. Porque o Barroso é um cara, enfim, vaidoso, ele gosta desses fóruns internacionais. E nesse arranjo parece que ele quer ficar com esse quinhão. Davos é um encontro desse liberalismo progressista mundial, é o encontro dos partidos democratas do mundo todo, é o encontro em que esse capital woke se reúne e, enfim, dá seu tom pro ano vindouro, e ele vai lá, dando opiniões eminentemente políticas, em termos de políticas públicas. Ele tá falando em políticas públicas para educação, para combate à corrupção, para segurança pública. Ele é um ministro supremo, ele é do judiciário. Ele fala ali como um administrador do Brasil. Isso soa absurdo, mas, assim, vamos colocar real. O Brasil vive uma democracia profundamente disfuncional. Ela não descabou para uma ditadura, mas o que tem aí é uma democracia exótica, um modelo novo. Uma democracia militante. E nessa democracia militante, ministros do Supremo viajam para falar de políticas públicas, como se eles administrassem o Brasil. Quando a gente junta tudo nesse cenário, vocês entendem o que está acontecendo. Entendem, de um lado, a oportunidade desperdiçada de fazer um bom governo de direita, que foi o governo do Bolsonaro, que com suas maluquices envolvendo pandemia, vacina,
abrir o espaço para que o poder estabelecido se juntasse, e do outro uma volúpia em responder, através da própria burocracia, um exercício novo de democracia que existe por causa das redes sociais. As redes sociais criaram, vamos dizer, um problema que a burocracia e o judiciário estão respondendo de maneira pouco democrática, mas sempre em nome da democracia, claro. Vamos pensar sobre isso porque o jogo este ano vai se dar desta maneira, como se eles tivessem tirado a máscara, tá legal? Então é isso, meus amigos. Esse foi meu recado, beijo e abraço para todos vocês.